Paz do Senhor, povo de Deus, tudo em paz com vocês, retornando a mais um dos nossos vídeos, desta vez ou desta feita, com a mensagem de número 7, ou a parte número 7, onde nós vamos estar trabalhando sobre raízes de rejeição. Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso assunto em foco, quero convidar você a deixar o seu like, fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito e deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para nos ajudar na divulgação do nosso vídeo. Então o que você pode fazer? Você compartilha com alguém, com um membro da família, tem alguém passando por um problema difícil? Então o que você faz? Passa para ele este vídeo. Recado dado, quero convidar você ao livro do Gênesis, capítulo de número 37 e versículos de número 2. Gênesis capítulo 37 e versículo de número 2. Então abra a sua Bíblia comigo. Gênesis 37, versículo 2 diz assim: Estas são a geração de José. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando o rebanho, sendo ainda jovem, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia a seu pai as más notícias a respeito de seu irmão. Versículo de número 5. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso eles o odiavam ainda mais. Versículo de número 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo de número 12. Ora, foram os seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacente teus irmãos o rebanho em Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: Eis-me aqui. E disse-lhe Israel: Vai e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Com esses relatos da Bíblia Sagrada, nós encontramos nesta figura tão interessante e um tipo de Cristo, porque quando você vai estudar sobre o tipo e antetipo, você vai encontrar na figura de José um tipo de Cristo. Mas bem, não é o meu assunto desta feita. Eu quero falar sobre as raízes de rejeição, visto que nós temos já trabalhado com vocês sobre muitos assuntos. O nosso último assunto foi as emoções, a mente, a vontade, e agora raízes de rejeição. O homem, queridos, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus para ter uma personalidade sadia. E ele deve ajustar-se aos princípios estabelecidos pelo Criador. Uma vez que é estabelecido esses princípios de Deus para a sua vida e para a minha vida, nós então somos capazes de compreender a bondade de Deus. A principal necessidade do ser humano, entendemos que é amor. Deus é amor, e ele estabeleceu o amor como base para o relacionamento com seus filhos. Não existe uma melhor maneira de se relacionar com alguém a não ser sobre ou através do amor. A Bíblia é um livro de amor. Ela fala do amor de Deus e nos ensina a amarmos uns aos outros. Não é amassarmos uns aos outros, é amarmos uns aos outros. Se nós assim o fizermos, nós vamos entender e compreender que teremos um bom relacionamento com aquelas pessoas que estão ao nosso lado através do amor. O amor, ele gera aceitação, que gera segurança e confiança. A aceitação gera compreensão, e compreensão gera bem-estar. Quando eu e você somos capazes de entendermos o outro, geramos bem-estar, compreensão, e todo mundo vive perfeitamente bem em todos os momentos da sua vida. Quer ver um exemplo?
nós estamos gravando este vídeo agora no ano de 2020, especialmente agora no mês de maio, no terceiro dia do mês de maio, e estamos vivendo desde o dia 19 de março de 2020 uma quarentena. Essa quarentena, que nós chamamos do isolamento social, ela tem aproximado as pessoas e ao mesmo tempo separado. Porque muitas vezes essas raízes de rejeição que já tem e muitas pessoas que não gostavam do outro agora são obrigadas a viver com ele. E aí começam os grandes problemas. Problemas esses que precisam ser organizados pelo amor, quando você segue aos princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Agora, a rejeição é a negação de tudo isso. Quero repetir. A rejeição é a negação de tudo isso. Quando eu e você negamos o amor. Então, essa necessidade principal é o amor. Nem sempre as causas da rejeição são verdadeiras. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Podem ser mentiras que foram lançadas ao decorrer do tempo. Às vezes alguém começa a falar sobre o outro, nós vivemos a era do chamado fake news. Então é muito fácil você hoje pegar um vídeo, montar foto, jogar nas redes sociais, difamar alguém, aí você joga, você deu um like e um compartilhamento, meu filho, o estrago está feito. Então nem sempre essa rejeição ela é verdadeira, ela pode ser lançada a partir de mentiras, podem ser também legítimas, podem ser verdades e podem não ser. Mas até onde eu vou saber se é verdade ou não é para criar rejeição a respeito de alguém? O que me faz não rejeitar uma pessoa é quando você a conhece muito bem e tem intimidade com ela. Quando você tem intimidade com essa pessoa, você então é capaz de compreender que ela não é quem os outros dizem que ela é. Estamos compreendendo? Então, elas podem ser consideradas ou não consideradas. Você pode considerar a informação que está ouvindo ou não. Então, pode ser conscientes ou inconscientes. Considero, não considero. Tenho consciência ou não tenho consciência daquilo que diz a respeito de algo. Então, a rejeição é uma ferida profunda que pode destruir uma vida. Irmãos, não existe nada pior do que você rejeitar alguém. O rejeitar ao mesmo tempo é isolar alguém. Eu não sei se você já passou por isso, de ter alguém do teu lado, de repente aquela pessoa chega e você rejeita aquela pessoa e faz de conta que ela não está ali. Eu creio que isso é ruim. Não existe nada pior do que nos sentirmos rejeitados, seja pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela igreja, pelo pastor, seja lá por quem for. Rejeição é ruim para todo mundo. Nos traz um sentimento ruim, algo que mexe. Mas a rejeição é uma ferida profunda que pode, muitas vezes, destruir vidas. E quando nós vamos ver para essa questão da rejeição, e aí você me pergunta, pastor Moraes, onde é que eu vou arranjar a rejeição? Eu vou falar para vocês agora as fontes de rejeição. Começa dentro de casa, no lar. Porque muitas vezes há vamos dizer assim, há um arranhão entre essas pessoas e elas começam a se rejeitar dentro de casa. Quantas pessoas não vivem dentro de casa que não falam uma com a outra? Que ignoram completamente, rejeitam aquela pessoa. Às vezes é um irmão que não aceita o outro irmão, é um pai que não aceita um filho, é uma mãe que não aceita um filho, muitas vezes por uma situação adversa, por uma má gestação, por um nascimento prematuro, ou muitas vezes por um estupro que aconteceu, e aquela pessoa passa a rejeitar aquela criança como se aquela criança tivesse culpa. Também essa rejeição pode acontecer na escola. Quando ela acontece na escola, é o chamado dos famosos bullying, né? Quando alguém começa, aí vamos fazer a brincadeira de uma irmã na igreja, começa a me bulinar. Então está bulinando o outro porque ele é gordinho, porque ele é magro, porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é feio, porque ele usa óculos, porque ele tem uma péssima dicção, ou porque ele tem problemas auditivos, ou problemas visuais, ou problemas visuais mesmo. A bichinha é tão feinha que causa problema visual. Então já é um bullying aqui com alguém. Então, é um tipo de bullying. Mas também, um outro bullying na sociedade. Peraí, mas em casa, não é a mesma coisa da escola? Não.
Em casa é uma coisa, na escola é outra, na sociedade é outra. Na sociedade é quando eu saio de uma redoma. Eu estou dentro da escola, eu estou dentro de uma redoma. Eu estou dentro do lar, eu estou dentro de uma redoma. Quando eu saio de dentro dessas redomas, escola ou casa, eu vou para a sociedade, ou seja, eu vou para o meio da rua. E aí vem o desconhecido. É o desconhecido. Qual é o desconhecido? Quantas vezes já passou alguém por você gordinho? Aí a pessoa fica olhando assim para aquela pessoa como se ele fosse um extraterrestre. Então, é um tipo de rejeição. É uma rejeição às vezes pela cor, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é branca demais, ou porque tem um problema de pele. Mas também essa rejeição ela pode acontecer na igreja. Sim, na igreja, claro. Às vezes na igreja, porque o irmão prega bem, ele começa a ser rejeitado pelos obreiros, começa às vezes a ser rejeitado pelo próprio pastor, porque o pastor tem medo daquela pessoa, é um tipo de rejeição. Aquela irmã que canta bem começa a ser rejeitada no conjunto de senhoras, começa a ser rejeitada no meio da mocidade, começa a ser rejeitada no seio da igreja, porque aquelas pessoas começam a olhar para aquele outro como uma ameaça. E eu vejo muito isso dentro da igreja. Então essas são a fonte de rejeição. Então quando eu começo a observar esses tipos de rejeição, é complicado, não é? Mas vamos lá. Sintomas de rejeição. Mas antes do sintoma da rejeição, todos queremos ser aceitos. Sim ou não? Jesus te aceita. Sabe por quê? Porque ele diz na sua palavra que ele não faz acepção de pessoas. Você é aceito do jeito que você é. Então, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, o nosso Pai, e o conhecemos em amor, não há rejeição que entre no nosso coração, porque temos a convicção do cuidado e do amor de Deus sobre as nossas vidas. E com isso, nós falamos sobre as questões das fontes da rejeição, que ela pode ser no lar, na escola, na igreja ou na sociedade. E dentro desses sintomas de rejeição, vamos lá. Sintoma de rejeição: imaturidade emocional, quando a pessoa não consegue controlar os seus instintos emocionais. Amor aspirador, eu não consigo ter aquele amor que eu gostaria, que eu aspiro, que eu desejo. Busca exagerada de coisas para preencher o vazio, porque isso aqui são sintomas de rejeição. Você começa então a buscar várias coisas para preencher aquilo que está faltando. Às vezes é no cigarro, né? É na droga lícita e a droga ilícita. Muitas vezes é na glutonaria, quando aquela pessoa ela come excessivamente. Então isso são sintomas de rejeição. Solidão, quando a pessoa ela resolve se isolar. Porque a rejeição ela vai fazer você se isolar de todo mundo. Mas também medo. Aquelas pessoas passam a ter medo. Elas têm medo de tudo, têm medo de sair e têm medo de ficar só. Tem medo de multidão, mas não é um contraponto do medo de estar só? Pois exatamente são sintomas. E uma autoimagem negativada ou uma autoimagem negativa. Aquela pessoa passa a não acreditar que ela é capaz. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo resolver. E ela começa então a se punir, ou então ela começa a se autodestruir. Ela torna-se uma bomba relógio de si mesma. Quando ela começa a dizer, eu tô feia, eu tô isso, a autoestima dela vai lá pro chão, vai pra terra. Ela se sente um tapete que todo mundo passa e limpa o sapato sujo de caca. Pesado, né? Mas é real. É algo tão pesado, mas que a pessoa muitas vezes ela se sente assim. Mas quero dizer para você, se porventura você se sente desta maneira, quero dizer para você, meu querido irmão, minha amada irmã, que há um projeto de Deus para você. Esse projeto de Deus, ele não foi frustrado. Deus vai mudar a tua história. Creia nisso como uma palavra profética da parte de Deus. Com isso, eu tenho a reflexão sobre a autoimagem. Quando nos comparamos com outros e damos mais valor à opinião deles, criamos um sentimento de inferioridade
que se manifesta como uma sofisticação, superioridade ou inferioridade. Escute, quando nos comportamos uns com os outros e damos mais valor à opinião deles, criamos um sentimento de inferioridade que se manifestam como você se achar demais, soft, né, demais, aquela coisa melhor do que todo mundo, o ar da superioridade, ou então vem o contraponto, a inferioridade. E o que seria então essa sofisticação? Ele seleciona suas amizades de maneira que pode desenvolver uma própria imagem. O que é isso? Você ter alguém perto de você que só diga o que você quer ouvir, que só te elogie. Você já assistiu um filme chamado As Patricinhas de Beverly Hills? Você já prestou aqui dali? Esse aqui é um verdadeiro sintoma de rejeição. Porque aquela pessoa, a Patricinha, não sei o nome dela, que eu assisti algumas vezes, mas não lembro o nome da personagem. Mas ela começa então a colocar em volta dela pessoas que levantem o seu ego. E tudo que vem para desmanchar aquilo que ela crê e acredita, ela tira do ciclo de amizade dela. É isso que essas pessoas estão fazendo. Mas o que é essa questão da superioridade? É aquele que reage com comparação a pessoas às quais ela se sobressai. É muito fácil, irmãos, uma pessoa, por exemplo, que ela fala fluentemente o inglês, zombar daquele que não sabe ou está aprendendo. É muito fácil alguém que tem um dado conhecimento em uma determinada área tecnológica zombar daquele que não sabe. Então isso chama-se o ar da superioridade. E isso é ruim. Isso é uma tal de rejeição. Rejeição essa que faz essa pessoa muitas vezes ser cruel com o outro, que não teve a mesma oportunidade. Então ele assume uma posição de superioridade para esconder a sua insegurança. O que parece é só uma capa de superioridade, mas é somente uma máscara para esconder o seu real sentimento, a sua inferioridade e a sua insegurança. Então, meus queridos, entendemos o quão é perigoso essa questão de rejeição e esses sintomas da rejeição. Eu e você podemos ser livres disso. Como? É só querer. Mas vamos aqui. Não existe complexo de superioridade. Ela é sempre uma máscara, que já temos falado. É só uma máscara. A pessoa está usando aquilo para tentar demonstrar que é melhor do que o outro. Permita-me tomar um cafezinho. Sem açúcar, mas tá bom. Só o filé. Então, vamos agora trazer o quadro clínico da nossa sociedade. Como será o quadro clínico da nossa sociedade quando nós, então, abordamos no nosso meio raízes de rejeições? Vamos lá para o quadro clínico da nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade cada vez mais repleta de conflitos psíquicos. Principalmente agora no tal da pandemia do Covid-19. Emocionais e espirituais, um quadro psíquico. Eu gosto muito de Jesus, quando ele no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso é um paninho para enxugar o rosto. Poderia ser azul, né? Para combinar com a blusa, mas é verde. Esperança. Dê glória a Deus aí que vale a pena. Então, a ansiedade, depressão, temores, angústias, complexos, traumas, amarguras, opressões, insônias, tentativas de suicídio, tudo isso é um quadro clínico de nossa sociedade. Como eu disse aos meus queridos e amados irmãos, quantos suicídios já teve? Porque é o quadro clínico da nossa sociedade nesse momento do Covid-19 no Brasil.
E no mundo, por que não dizer? Quantas pessoas não se suicidaram? Quantos empresários não tiveram que fechar suas portas? Porque foi baixado o decreto do governador do estado para fechar as portas. Estamos de portas fechadas desde o dia 19 de março. Hoje é 3 de maio e diz que vai até o final de maio. Então nós temos o mês de abril e maio, mais de 2 meses. Literalmente quarentena. Passou de 40 dias. Então, e quantas pessoas não tiraram suas próprias vidas? E quantos casamentos não estão se acabando? Porque nunca houve essa questão dessa convivência. Raiz de rejeição. E aí é onde se começa a se jogar na cara um do outro todas as suas falhas, medos e transgressões. Porque o quadro clínico da sociedade é essa: ansiedade, depressão, temores, angústias, complexos, traumas, amarras, opressões, insônias, tentativa de suicídio. Então, são termos cada vez mais comuns que descrevem a situação de muitos homens e mulheres na nossa sociedade. E por que não dizer dentro da igreja? Milhares estão se voltando atualmente para a psiquiatria e para a análise em busca de alívio para males mentais e espirituais dos quais elas padecem. Nunca se buscou tanto essa ajuda da psiquiatria, do psicólogo, do terapeuta, para que nós então possamos botarmos para fora, no famoso divã, que você senta e o outro te ouve, você diz que você quer e o outro diz Mas quantas vezes nós já não passamos por isso? Eu, como pastor, já tive a oportunidade de aconselhar várias pessoas e de repente nós estamos conversando com aquela pessoa, a pessoa fala. E quando a pessoa termina, chega, a gente escuta aquele zunido do ouvido. E ela olha para você e diz: foi a melhor conversa que eu já tive. E a gente olha para aquela pessoa calado, mas a mente diz assim: mas eu não falei nada. É porque aquela pessoa estava precisando ser ouvida. É exatamente o que acontece muitas vezes quando nós corremos para essa questão do terapeuta, do psicólogo, psiquiatra, psiquiatria, de uma forma geral. Mas vamos lá. E com isso, as pessoas tentam amenizar os seus males, seus sintomas mentais e espirituais do quais elas padecem. Quando ainda, em sua ignorância, recorre a curandeiros espiritualistas. Como assim? Yoga, meditação transcendental, quase que não sai, mas saiu. E outras práticas do ocultismo. Quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, voltando a esse texto novamente, de Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, e encontrarei descanso para a vossa alma. E o que seria o descanso para a vossa alma? A alma é uma expressão do psique, do estado de emoção do ser humano, daquilo que ele está passando. Então eu poderia dizer, sem medo de errar, que a nossa sociedade está enferma. Mas com isso, irmãos, amados, participantes desse seminário, dessa palestra, não sei como é que você quer chamar, desta pregação, você, meu querido amado irmão, servo de Deus, serva do Senhor, não é vergonhoso quando eu e você procuramos alguém para nos ajudar. Nem sempre nós temos as respostas. Nem sempre o seu pastor vai poder resolver. Vai chegar o momento que você precisa procurar um profissional, alguém que estudou para isso. Ah, mas eu vou no incrédulo, um psicólogo incrédulo. Então você tem que procurar agora só um médico que aceitou Jesus para você se consultar. Porque você vai num médico incrédulo, você vai num clínico geral incrédulo, um incrédulo faz uma cirurgia. E aí? Não é a mesma coisa? Hoje, a Organização Mundial da Saúde já toma essa questão de depressão como uma doença do século. E não deixa de ser, e é verdade. Então, quais são as causas externas? Não são
não são as verdadeiras causas, mas contribuem. Vamos lá, escute. A situação atual do mundo leva mais e mais prática da cura interior ou da limpeza da alma. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia, sociologia, esta necessidade irá aumentando com o passar dos séculos, pois a nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Ora, nós estamos vivendo um momento tão neurótico que se você estiver dentro de um ônibus, dentro de um salão, no meio de uma sociedade, e alguém falar um pouco mais alto, você já bota a mão na cabeça e diz, pode levar tudo, só não tire a vida. Por quê? Porque é exatamente a neurose que as pessoas estão vivendo. Mas eu creio em um Deus que faz milagre. Este desassossego, ele cresce favorecido por causas de certas tendências que hoje se faz universais e que são resultado típico da civilização em que nós vivemos. E o que é? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Agitação dos centros urbanos. Nunca vimos, irmãos, tanta situação e tanta agitação. Ruídos, poluição, publicidade, profusão dos meios de comunicação, músicas irritantes ou não. Às vezes tu tem o teu vizinho, aí o teu vizinho tá com a música lá atrás que só Jesus na causa. Aí lá sai só um tapinha no dói. Já ouviu isso? Outra, vai lacraia. Terrível. E você é obrigado a conviver com esses ruídos. Você não vai lá e diz, ei, para teu som. O cara do outro lado da rua. O cara bota um carro de som na frente da tua casa, bota no último volume, músicas completamente dúbias, imorais. Então, agitação dos centros urbanos. Mais uma outra, esgotamento físico. Produtivo ou produzido por uma vida por conta dos centros urbanos, sujeitos a tantas atividades e tantas exigências, ou tantas ações no meio de transporte, no meio produtivo que você tem, na tua empresa, aonde você está engajado para ser útil à sociedade. Então é esse esgotamento físico, as pessoas não param. Não se tem mais tempo para nada, é o corre-corre. Ninguém para, você parar uma pessoa na rua para pedir uma informação, a pessoa já vai correndo, conversando com você e você correndo atrás para ter informação. É o esgotamento físico, as coisas acontecem muito rápido. Não dá tempo. Agora, eu só quero dizer para você, mais uma vez voltando ao tal do Covid-19. Isso serviu para dar uma lição em todo mundo. Precisamos parar. Concorda comigo? Precisamos parar. Esgotamento afetivo. Por causa de propostas frequentes, incalculáveis, vamos dizer assim, status, riquezas, erotismo, um erotismo exagerado, está havendo um esgotamento físico. Os homens, por conta do hedonismo, e as mulheres também, estão cada vez mais exigentes, não do outro, de si mesmo. Se disputa hoje quem tem o maior bíceps, quem tem o ombro mais bonito, entre as mulheres quem tem a bunda maior. Mas isso é uma realidade. No meio das atrizes, quem coloca o seio maior, tem gente que bota tanto silicone que ninguém sabe se é uma mulher ou uma vaca. Então, é exatamente esse o problema que está acontecendo. É o esgotamento afetivo. Eu quero demonstrar para o outro através de uma beleza física. Só que tem um problema. A lei da gravidade chega para todo mundo. Uma hora tudo vai cair. E não tem quem levante. Esgotamento intelectual. Nós vivemos um momento, irmãos, principalmente nas nossas redes sociais, em que as pessoas... você faz um comentário numa rede social, já os doutores de plantão, todo mundo já chega para desmanchar. Uma pessoa faz um comentário, seja no mundo
no mundo teológico, seja no mundo acadêmico, seja onde for. As pessoas estão sempre querendo ser mais sábias do que o outro. Por quê? Isso aqui são causas externas. Mais uma outra questão, mundo materialista, que vem da qualidade de preocupações, conhecimentos, conflitos e problemas que excedem a capacidade humana de armazenamento simultâneo. Quando as pessoas, então, elas começam assim. É o materialismo. Eu quero, ou seja, incapacitado para chegar aonde eu quero, não é? Incapacidade para oferecer alternativas espirituais que que satisfaçam o que há de mais profundo no homem. Mas vamos lá. Regime competitivo. Isso aqui são causas externas. Em todos os níveis intelectuais, industrial, comercial, social, trabalhista, familiar, que impossibilita o regime do amor. É exatamente esse regime competitivo. Nós vivemos sempre competindo um com o outro. Queremos sempre provar para o outro que nós somos melhores. Como eu disse, a questão da rede social. O camarada vai lá, você escreve uma coisa e ele então vai lá e rebate, porque ele quer ser melhor do que o outro. Ele quer sempre provar. É por isso que às vezes quando eu faço uma publicação, eu boto assim: quando eu coloco uma publicação na minha rede social, eu não estou convidando ninguém para um debate. Porque às vezes você coloca uma publicação, aí aparece um bocado de gente para debater. Eu não estou pedindo debate com ninguém. Eu pensar uma coisa, colocar numa rede social, não significa que eu estou chamando alguém para debater comigo. Então, dentro dessa nossa questão, dessas causas das rejeições que nós estamos tratando, já falando para você sobre a incompetência para defender-se de situações caóticas. Isso aqui também é uma causa de rejeição. Por exemplo, quando essa questão dessa caótica é gigantesca e com a possibilidade de uma guerra, uma depressão econômica e um sistema político despótico. Aqui é onde nós nos deparamos com essa situação de causas externas, porque essa pessoa ela é incapaz de tentar resolver situações caóticas, porque ela está num estado de rejeição. E muitas vezes com isso ela vê toda a situação como uma ação do inimigo, como alguém que está se levantando contra ela. E nós então precisamos aprender a lidar com essa situação para podermos então vencermos toda e qualquer causas externas que possam surgir para que venha tirar eu e você do foco da nossa caminhada. Mas ainda, dentro dessa questão, o aumento da agressividade e da violência. Este aumento da agressividade e da violência, quando nós trabalhamos sobre essa questão das causas externas, é quando você tira algo de alguém e ela é obrigada a abdicar-se, né? É aquela questão dela tirar aquilo dela. É a questão dela... Você arranca, agora me deu o branco da palavra que eu deveria usar, mas eu já me lembro. Então, quando há uma abstinência, né, seria a palavra correta. Quando há uma abstinência de alguém por alguma coisa, o primeiro ato dela é se tornar violência, ou violento, ou agressiva, em todos os níveis e justificação da mesma, de acordo com os objetivos que lhe permita alcançar. O homem ainda é o mesmo desde quando ele caiu lá no Éden.
Agora, as pessoas, quando você tira dela alguma coisa, ela entra agora nesse aumento da agressividade, da violência. Por exemplo, eu tiro por uma criança, eu vou dar um exemplo dentro de casa, meu menino, quando você tira o celular dele, ele já fica meio irritado, meio zangado, porque a abstinência tirou alguma coisa. E é ele, é eu, é você, é qualquer um. Nós ficamos irritados muito fácil, por conta da situação que nós estamos inseridos, de não sabermos a lidar. E com isso, nós temos uma outra questão, que também são causas externas, o anonimato. Em meio a tanta massa, né? As pessoas elas fazem de tudo hoje para aparecer. Principalmente na era da rede social. Na era da rede social, você chega todo mundo hoje procurando a fama. As pessoas querem sair do anonimato. As pessoas querem ficar ricas através do YouTube. O YouTube hoje virou uma ferramenta que as pessoas usam. Todo mundo coloca algo engraçado, uma pessoa cai, você bota na rede social porque você quer like, você quer visualização. Tem uns que dão certo, tem uns que conseguem chegar longe através das suas redes sociais, que tem uma aptidão para aquilo. Mas tem outros que querem chegar forçadamente. Aí tudo ele joga na rede. Para quê? Para tentar ter like. E de repente, aquilo ali é só uma fase. Passa ali um período e se acaba. Teve um caso, principalmente aqui no Ceará, de uma pessoa que fez uma dublagem de uma música e de repente aquilo dali deu milhões e milhões de visualizações, 20, 30 milhões de visualizações. Aquela pessoa ficou vislumbrada porque saiu do anonimato, venderam tudo que tinha, investido na carreira do menino e de repente o menino se acabou, tudo deu em nada. Por quê? Era só uma onda. Então é o cuidado que se precisa ter. Vamos lá. E também vida familiar. Essa vida familiar ela é considerada também como dentro dessa questão dessas raízes de rejeição que são causas externas. Então, vida familiar é quando há um desapego. Quando essa família é desprestigiada. Ela é subversiva, né? Com relação à sua casa. Dizem que o casamento é uma instituição falida e que se esperar então da vida se o casamento está falido, como diz algum. A família é a base da sociedade. A família ela é a existência de Deus no lar. Como assim? Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou a família. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, fez macho e fêmea e os criou. E disse, multiplicai, enchei a terra. É claro que tem gente que faz isso muito bem, né? Eu conheci um irmão que todo ano ele tinha um menino. Ele não, a mulher, né? Fazia. Ele entendeu bem esse versículo. E se a mulher não faz a ligação, acho que ainda hoje ele não tinha uma congregação, não. Ele tinha já um ministério completo, né? Mas deixa o irmão para lá, que aí é problema dele, que não é eu que vou criar os filhos dele, é ele. Então, é exatamente quando há esse exagero. Essa questão dessa vida familiar, essa descredencialidade que está dando a essa família, principalmente pela televisão, né, pelo filme, pela novela, pelas algumas revistas, essa desvalorização da família. Porque a família é o pai, a mãe e os filhos. Mas hoje estão mudando o conceito de família. O que é a família hoje? É 2 homens, são 2 mulheres, é uma mulher com um animal, é um homem com um animal. Então eles estão mudando esse conceito. É a nova era. Mas, meu amado, meu irmão, família é macho e fêmea. Não tem como fugir disso. Fora disso, foge todo o princípio bíblico. E nós que cremos na Bíblia, não podemos fugir disso. Família é aquela constituída por Deus no jardim do Éden. E ponto final. Então vamos lá. Autoritarismo anônimo, não é? O que é isso aqui? Esse autoritarismo anônimo. Ao mesmo tempo, é a perda da autoridade pessoal. É quando aquela pessoa ela perde a sua autoridade. Tudo isso aqui são ações externas ou causas externas da rejeição. É o autoritarismo anônimo. Ele perdeu a sua autoridade. Não tem mais vigor. E muitas vezes ele quer ter. Porque autoridade é uma coisa.
Jumento é outro. Porque existe maridos ou mulher que eles estão confundindo a autoridade com um jumento com um pedaço de pau na mão. Porque às vezes as pessoas elas são agressivas e acham que isso é autoridade. Autoridade, nós confundimos autoridades também com o tom da voz. Às vezes a gente acha que você fala mais alto da autoridade. É igual alguém que vai expulsar um demônio. Ele acha que ele vai expulsar o demônio gritando. Então ele vai expulsar o demônio, dá aquele grito, ele quer deixar o demônio surdo. Mas o demônio ele não sai na autoridade ou na potência da voz. Ele sai no nome de Jesus. Então a autoridade, meu querido, não é o volume da voz e nem a chibata na mão. Né? A autoridade é quando você adquire o respeito e você, a partir daquele respeito, você tem autoridade para falar. Autoridade com a tua vida pessoal, autoridade com a tua comunhão com a palavra, autoridade com a tua comunhão com Deus. Então isso é que vai fazer com que você vença essas causas externas que são princípios de rejeição. Mas ainda, quando nós olhamos para isso, nós passamos agora por os signos monetários e comerciais. O que é isso aqui? É aqueles que invadem as relações entre os homens. Todas as relações, elas são feitas com interesse. Ou as siglas, né? Os signos, ou siglas, vamos usar esse termo que é melhor. Então, é aquilo que você vai fazer com o outro a partir do que ele pode lhe oferecer. É muito triste, irmãos, as pessoas, quando elas só lhe procuram quando você tem alguma coisa para oferecer a elas. Então, alguém tem alguma coisa para dar, eu estou lá. É o meu pastor amado, o fulano de tal, eu gosto do fulano de tal porque o fulano de tal tem algo para lhe dar. Enquanto você olha para o outro e vê que ele tem algo para te dar, você gosta dele. É igual aquela historiazinha do camarada no interior, né? Um abençoado no pregador, ele vai visitar o pregador no interior do estado. Quando ele chega lá no interior, aí ele vai, passa um dia, 2 dias, e na casa do pastor, tudo muita coisa, né? E o irmãozinho tá achando bom, rapaz, e aí ficou lá um mês, e todo dia o pastor matava uma galinha, né? Fazia aquele almoço bom. Aí quando foi um dia, o irmão olhou assim pro quintal, viu que não tinha mais galinha, chegou pro pastor e disse: pastor, amanhã de manhã eu vou embora, viu? Porque meu tempo aqui já acabou, pastor, preciso fazer a obra no outro canto. Não, o tempo dele não acabou, na verdade quem tinha acabado eram as galinhas. E aí quando foi de manhã, o galo cantou. Aí quando o galo cantou, o irmão botou a cabeça para fora e disse: pastor, ainda tem um galo, né? Então assim, meu irmão, enquanto tiver alguma coisa para oferecer, tem alguém te procurando. Então isso aqui são causas externas de rejeição. Tudo isso. Mas vamos lá, para entrarmos na parte final desse tema de hoje. Causa fundamental. Vamos lá, causas fundamentais. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo de número 2, e versículo de número 13 e 19. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém água. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, ou sobe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essas causas fundamentais para isso, primeiramente, é o afastamento de Deus, desobedecendo às suas leis. São causas fundamentais, porque as pessoas estão deixando as leis do Senhor, estão abandonando o Senhor. Elas dizem que o casamento é uma instituição falida porque deixaram a palavra. Pode crer nisso. Por quê? Afastamento de Deus, desobediência à sua lei. Lembra que nós falamos lá atrás sobre isso? Então, é esse afastamento de Deus, a desobediência das suas leis. Então, o homem, na sua tolice, colocou Deus de lado
e teve a pretensão de edificar uma sociedade sem Deus. Aí estão as consequências que você pode olhar lá para fora. Saia fora da sua casa e você vai ver qual é a consequência de uma sociedade sem Deus. Então vamos lá, meus queridos. Com isso, é a necessidade de afirmar que a condição única para a cura é a volta para Deus por meio de Jesus Cristo, mediante o arrependimento e fé em seu nome, sujeitando-se à sua autoridade, renunciar ao pecado e às mentiras que Satanás tem colocado diante de você. Aí eu venho, ou Deus ou o diabo, quem você vai seguir? Quem vai governar você? Ou Deus lhe governa, ou o diabo lhe governa. Se você não estiver debaixo da cobertura de Deus e da proteção de Deus, está à mercê da ação de Satanás. O salmista, no Salmo de número 109 e versículo 17, ele diz assim: se você não estiver debaixo da cobertura de Deus e da proteção do Altíssimo, repetindo para você, se você não estiver debaixo da proteção de Deus e cobertura do Altíssimo, você está sob a ação do diabo. Salmo 119 Salmo 109, versículo de número 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afasta dele. Versículo 18. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Viu aqui? Por isso que eu disse, ou você está debaixo da proteção de Deus, ou você está debaixo da proteção do diabo. Quando ele está falando isso, é exatamente as causas da rejeição. Então nós encerramos isso para você, esse assunto de hoje, falando exatamente sobre essa questão. Vou repetir para encerrar o Salmo de número 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Quem? A maldição. Por quê? Porque ele ama. E assim como não desejou a bênção, ela se afastou. Ou seja, ele quis a maldição, ela veio. Não quis a bênção, ela se afastou. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e te faça pensar sobre essas questões de rejeição, esse princípio de rejeição, e que você possa ser liberto pela palavra do Senhor nosso Deus e possa experimentar o milagre de Deus na tua casa e na tua família. Permita-me encerrar essa parte de hoje orando por ti em nome de Jesus. Amado Deus e soberano Pai, te dou graça por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, adorando e exaltando o teu santo e precioso nome. Toma essas vidas nas tuas mãos e abençoa de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e não esqueça, foco sempre na fé.